Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Nós estamos estudaremos na noite de hoje o capítulo 5 do maravilhoso livro Sexo e Destino, que é a 12ª obra da coleção A Vida do Mundo Espiritual, psicografado pelo nosso amado Chico e também Valdo Vieira, através do benfeitor André Luiz. Todas as obras de André Luiz, que eu ouso dizer que essa obra, A Vida do Mundo Espiritual, é uma espécie de curso avançado de Evangelho, porque nos ensinos sublimes do Evangelho todos estão postos, belos, sublimes, benevolência, indulgência, perdão, caridade, tudo isso está posto e a gente vê nas obras essa vivência, ou a vivência desse ensinamento de Jesus, ou a falta delas, e as consequências da não vivência ou vivência desses ensinamentos sublimes, que busca educar as nossas almas, que busca nos renovar, nos transformar, tocar nossos espíritos. E nesse assunto que essa obra trabalha, e todas essas obras trabalham todos esses temas importantes, mas tem um tema central. Neste livro trata-se da questão do sexo, das consequências do sexo praticado com amor, com respeito e etc., ou a prática do sexo em desalinho. E as consequências no futuro, no destino, porque sexo e destino. É a mesma regra da lei do karma, da lei de ação e reação, da colheita e do plantio que falava Jesus, né? Como vivemos num mundo de provas e expiações, infelizmente há muita vivência ou a prática do sexo em desalinho com seríssimas consequências no presente e no futuro. Sexo praticado sem respeito, sem amor e às vezes com violência, acarreta mortes, traumas, dramas terríveis, máculas que ficam feridas no corpo ou na alma, que se isso é reparado essas questões no futuro. Então, a obra trabalha sobre isso. E é importante também a gente entender que o sexo, ele praticado de forma com amor e harmonia, equilíbrio, ele é santo, é extraordinário, é uma troca energética fundamental, consolida a reunião entre as pessoas, a união, não é? E também é o responsável pela procriação, que é algo celestial, né? E é apenas uma das modalidades de amor. Gosto muito do capítulo 18 do livro Nosso Lar, onde um colóquio muito importante, uma conversa de Dona Laura, mãe de Lísias, com André Luiz, na casa deles, onde ela fala isso, quando trata algumas considerações a respeito do sexo. O sexo, feito com amor e etc., é apenas uma das modalidades de amor. Algumas pessoas falam de forma indevida e desequilibrada assim, vamos fazer sexo como se fosse possível fazer sexo. Sexo não se faz, sexo não se fabrica, sexo se pratica. Com amor se existe o amor, mas não se faz. Se fosse possível fazer sexo, fabricar, se fosse possível fazer amor, construir ou praticar amor, fabricar amor seria bom, resolver o problema do mundo, né? Que havia uma fábrica de amor e a gente saía vendendo para o médico, pesos, etc. Mas não é. O sexo é apenas uma das modalidades de amor quando praticado com amor. Porque se o sexo fosse apenas uma modalidade de amor, quando os casais chegassem a uma situação e que a idade vai diminuindo a energia sexual, acabaria o amor, as pessoas não teriam mais sentimento, e não é assim que funciona. Quando há, na verdade, o sexo é praticado com amor, muitos outros atos de amor são praticados fora o sexo. Mas eu acho que o amor é um sentimento plural e o sexo é apenas um deles. O contato, a assistência, a presença, fazer a comidinha que o outro gosta, trazer o remédio, tudo isso são atos extraordinários. A gente vê tantos casais, idosos, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito, né? Então é importante a gente entender essas questões que são muito interessantes. Então, nesse livro, traz essas informações, a gente refletir a respeito das consequências dos atos sexuais, mas também traz outras informações importantes sobre isso, a questão do equilíbrio espiritual, como é difícil a gente manter o equilíbrio espiritual. Muitas das vezes a gente atinge um patamar de certa compreensão, mas uma hora ou outra há uma dualidade dentro de nós. O homem velho que ainda habita nossos corações e o homem novo, nossa probidade interior, nosso Deus interior, que está lutando para vencer esse homem velho, mas vez por outra a gente dá uma queda. E a gente vai ver que a situação
a situação de Pedro Neves, o pai de Beatriz, que teve esses altos e baixos, que nós estudamos nos capítulos passados, né? Ver como é difícil a gente manter, digamos assim, um nível de harmonia, de equilíbrio. Vez por outra, a gente tem um desequilíbrio, uma cólera, algo assim, a gente cai nossa faixa vibracional, abrindo a brecha para as entidades infelizes aproveitar essas oportunidades. Ao mesmo tempo, também trabalhamos nessa obra, nós vamos ver com muita clareza a questão do vampirismo, com as certas diferenciações com o processo de obsessão comum, né? Então, quando terminou o capítulo 4 desse livro, mostrou o seguinte, que, né, Pedro Neves é um trabalhador exemplar de nosso lar. Há 40 anos ele está em nosso lar, fazendo um trabalho extraordinário de assistência ao próximo, etc, etc. Mas a Deluí viu que ele estava cabisbaixo, preocupado, nervoso, e procurou saber de que se tratava, e ele afirmou que eram problemas com sua família que estava encarnada, né? Eu não vou falar toda a história, estão nos capítulos passados, porque passaria muito tempo, mas sintetizando, um dos problemas graves é que, dentre os 3 filhos dele, uma filha muito mais ligada espiritualmente, ele estava numa situação difícil, estava para desencarnar, estava moribunda, e ele veio em assistência a essa filha, e começou a trabalhar na assistência a ela, Pedro Neves, que se chama-se ela Beatriz, que está prestes a desencarnar, e ficou profundamente revoltado com a conduta do genro, Nemésio, que era uma criatura de alguma sorte vulgar, que tinha um relacionamento fora do casamento com Marina, que era a contadora dele, e tudo isso, quando na verdade Pedro Neves começa a compreender esse objeto que gravita em torno do gênero, ele se desequilibra, porque havia um profundo desrespeito, a filha estava moribunda e o camarada numa vida por aí fora, né? E ele ficou muito desequilibrado. Certa noite, Marina, com muita dor, ele procurou saber onde é que estava. Foi atrás de Nemésio para intuí-lo a voltar para casa, já que a filha estava em sofrimento, e encontrou Nemésio numa boate com Marina, em bebedeiras, etc. Ele desequilibrou completamente. Pedro Neves chegou a agredir fisicamente, em espírito, ficou muito revoltado. Veja, um trabalhador com tanta experiência, mas uma coisa é você ajudar os outros, mas diante de uma situação que lhe toca profundamente, ele desequilibrou completamente, agrediu fisicamente a Nemésio, encarnado, e ele desencarnado. Houve essa agressão. E queria voltar a agredir, mas nesse momento entra uma senhora, um espírito, uma senhora respeitável, que vai até ele, não condena o seu ato, mas ele se envergonha com a atitude que tomou. E ela termina trazendo ele de volta para assistir a filha, trazendo a reflexão. Foi uma intercessão importante, né? Porque imagine se ele continuasse a agredir, as consequências que poderiam acontecer desse ato. A Nemésio, que Nemésio, ao sentir, houve um desmaio. E ele, se voltasse a agredir, poderia haver mais consequências graves em relação a Nemésio, né? E, no ato contínuo desse trabalho, continuando o trabalho dele, e André Luiz estava ajudando a Nemésio, ajudando a Pedro na assistência à filha, eles presenciaram uma cena muito desagradável na própria casa da filha e também de Nemésio. Um ato, um colóquio entre Nemésio e Marina, a jovem que era contadora de Nemésio, da empresa de Nemésio, onde eles falaram todos os planos futuros, estava apenas esperando que Beatriz morresse para eles casarem, mostrando o plano, toda a situação posta. E novamente Pedro Neves se desequilibra completamente e está prestes a agredir novamente a Nemésio. Quando então entra o irmão Félix, chega de novo a uma nova intercessão espiritual, e veja a importância e a bondade de Deus, né? Se não fosse a interferência da senhora antes e a interferência de Félix, haveria uma nova agressão grave à figura de Nemésio, né? Com consequências imprevisíveis, né? E quando o irmão Félix adentra o local, tanto está transtornado Neves, com o genro, profundamente desequilibrado e nervoso. André Luiz, de alguma sorte, também que estava ali, havia um certo, ele também entrou nessa energia do desequilíbrio do momento. O casal Nemésio e Marina, que estava também no desequilíbrio todo, quando Félix adentra o ambiente, o espírito venerando que o é, o seu magnetismo acalma absolutamente tudo. Tudo se acalma, se tranquiliza, onde estava prestes a haver uma agressão muito grave. E André Luiz conta isso no final. E o mais interessante, no final do capítulo 4, quando
quando Félix chega e o ambiente modifica-se. E aí, Félix, vocês nem perceberam, né? Um puxão de orelha importante em André Luiz e também Nemésio, ou seja, a função de vocês aqui é ajudar, é assistir. Vocês nem perceberam que Nemésio também está com um problema de saúde gravíssimo. Vocês nem perceberam, ou seja, vocês ficaram tão ligados ao desequilíbrio emocional de Nemésio que nem perceberam isso. Olha que coisa grave, né? O papel de quem vem em nome de Deus assistir não é julgar ninguém. O papel é assistir, é ajudar, é fazer o bem sem importar quem. Não é julgar, o papel não é julgar. E convida, no final do capítulo 4, irmão Félix, que dirige uma instituição, uma espécie de hospital espiritual, que é uma entidade ligada à colônia Nosso Lar. Ele é um espírito venerando que dirige uma instituição dessa natureza. E aí é importante também entender que há mérito por parte de Pedro Neves, porque tem a assistência desse benfeitor, um dirigente importante, a filha Beatriz, e é ele. Porque na hora que, na verdade, Félix chega, ajuda por tabela, ajuda a Beatriz, que ele vai aplicar energias celestiais, né? Passes regenerativos em Beatriz. Ele também trouxe o equilíbrio à Neves, estava completamente desequilibrado, ajudou também a equilibrar o próprio André Luiz, que entrou nessa energia negativa, e a Nemésio Marina, que estava completamente desequilibrado. Ele trouxe equilíbrio e mais. Ele, ao final, ele percebeu e chamou a atenção de André Luiz e Neves, Pedro Neves, do grave situação de saúde também se encontrava em Nemésio. Puxou a orelha deles e disse: vocês nem se aperceberam disso, estão tão ligados no julgar os outros, que na verdade não se aperceberam a situação como essa. E chama André Luiz de Neves, que é o genro, é o genro de Nemésio, né? É o sogro de Nemésio, digamos assim, para os três assistirem Nemésio. Olha que coisa interessante, que é importante. É isso, uma síntese rápida, para todo mundo compreender, né? Vê como a questão do equilíbrio não é uma coisa simples de acontecer. Mesmo toda a experiência de Pedro Neves, com 40 anos de assistência, ele desequilibrou por 2 vezes, baixando sua faixa vibratória imensamente. É nesse patamar de compreensão que a gente vai começar a estudar hoje o capítulo 5. Então diz assim, André Luiz: imperfeitamente refeitos do assombro. Que assombro? Do assombro de que nem ele nem Neves tinham percebido a doença grave de Nemésio, e do assombro também do equilíbrio de chegar àquela entidade veneranda, de equilibrar tudo, que estavam todos equilibrados, né? Que semelhante atitude nos causava, o assombro por aquela transformação diante do magnetismo do benfeitor. Passamos a colaborar, por solicitação de Félix, na aplicação de recursos, passes magnéticos, a benefício do amigo, que, embora nos desconhecesse a presença, desconhecida a presença, se mantinha agora em atitude, em aturada reflexão. O que é que ele está falando de quem? Está falando de Nemésio. Nemésio não tinha sintonia, não tinha, porque o nível vibracional era diferente, ele não tinha conseguia ter sintonia nem com Félix, que é o filho mais elevado, e também não com André Luiz, e também não com Pedro Neves. Era uma criatura de uma faixa vibracional bem inferior, era um espírito vulgar, de alguma sorte. Mas veio uma certa reflexão. Ele, na hora que começou a aplicar as energias celestiais sobre ele, os passos magnéticos, ele começou a sentir o efeito desse processo todo, né? E foi como se fosse uma espécie de uma intuição, porque a ideia e o objetivo de Félix era fazer com que ele se tocasse, fazer com que ele, na verdade, despertasse para a gravidade do problema que ele estava. Então, houve uma intuição de Félix para com Nemésio para que ele pudesse se ligar, ele pudesse despertar que ele estava sendo vítima de uma patologia grave. É isso que quer dizer. Ao contato com as mãos do benfeitor que imobilizava, o passe magnético que Félix estava aplicando nele, com a ajuda de André Luiz também de Neves, né? Proficiente, a energia magnética, passe magnético, Nemésio expunha a deficiência do campo circulatório. Ou seja, essa intuição, essa pergunta psicológica que Félix fazia a Nemésio, tentando despertar para o problema de saúde dele, ele começou, então, a lembrar dos sintomas que vinha recebendo nos últimos dias, e essas informações eram importantes para que nós tenhamos um diagnóstico mais preciso da situação dele. Então, diz assim: André Luiz, que fora médico quando encarnado, né, começou a fazer uma espécie de um diagnóstico, analisar o corpo
e o espírito também de Nemésio. Ele diz assim: olha, o coração, o corpo físico, consideravelmente aumentado, ou seja, o coração estava aumentado, denotava falhas ameaçadoras com o endurecimento das artérias, e o endurecimento das artérias pode acontecer em função de gordura, entupimento das artérias, que pode dar graves problemas, AVCs, etc., entupimento, e por aí vai. Aí ele disse: olha, o examinando, que o Nemésio está sendo examinado por André Luiz, rebuçado por fora, ou seja, parecia um homem saudável por fora, elegante, queria parecer mais jovial, porque tinha 60 anos, e a menina que ele estava namorando com ela, a contadora, tinha 20, né? E queria parecer moço, bonitão, etc. Era só por fora, mas era enfermo, grave por dentro. Ele, na verdade, estava com um problema grave de saúde. Entretanto, a característica mais constrangedora, ser mais grave que André Luiz detectou, que esta arábia, surgia na arteriosclerose cerebral, ou seja, as veias do cérebro estavam de um certo entupimento, que poderia acontecer graves AVC. O endurecimento pode acontecer um AVC, um entupimento da artéria, e pode acontecer, inclusive, um rompimento, que é um aneurisma cerebral, que pode matar, inclusive, né? Com o desenvolvimento dessa arteriosclerose cerebral, endurecimento, com o desenvolvimento conseguimos claramente positivar, ver, André disse que era fácil verificar isso. Manejando diminutos aparelhos de auscultação. E olha que informação importante. Os médicos espirituais, no caso deles, usam pequenos aparelhos também lá para fazer um diagnóstico mais preciso. Então, olha, ele fala, pequeno de detalhe, mas fala aqui, ó, que apresentava, que surgisse, assim, manejando diminutos aparelhos de auscultação, de avaliação do corpo de Nemésio, foi fácil verificar essas questões, essas observações todas em um diagnóstico, né? Comprovando longa experiência médica, o irmão Félix, que dirigia uma instituição espírita mais elevada, estava ali, apontou-nos determinada região do coração em que notei a circulação de sangue reduzida. Por que estava reduzida? Porque, na verdade, estava obstruída, provavelmente com placa de gordura. A possibilidade de acontecer um fato grave, um AVC, era muito grande, né? Informou, aí o irmão Félix, nosso amigo, falando de Demésio, permanece sob o perigo de coágulos bloqueadores. Coágulos são pequenos trombos que podem dificultar a passagem do sangue, causando um problema gravíssimo, né? Bloqueadores. E, além disso, é de temer-se a ruptura de um vaso, seria o aneurisma, o sangue, a veia se partir e espalhar sangue para o cérebro, imagine qual é grave. Ruptura de qualquer vaso, qualquer acidente, mais importante, da hipertensão, que são os aneurismas cerebrais, muito grave, né? Como se não nos percebesse a motivação e nos registrasse os apontamentos, o genro de Neves, ou seja, ele não percebia, não via, não tinha sintonia, nem tinha mediunidade para ver os espíritos que estavam ao lado dele, mas pela intuição que estava sendo encaminhado através especialmente de Félix, com o propósito de despertar, como falei, na cadeira estofada, como se recolhera, aquele se recolhera, instintivamente respondia o inquérito afetuoso a que se lhe submetíamos a memória, a intuição que eu falei. Ou seja, estava havendo perguntas realizadas por Félix ao espírito de Nemésio, tentando despertamento, e ele estava captando essas informações que ele imaginava que isso era só ele estivesse pensando, ele não tinha percepção de que alguém estava lhe perguntando, mas vinha como fosse memórias, pensamentos, né? A memória, elucidando todas as dúvidas através de reações mentais específicas. Então, ele então trazia as lembranças do que estava acontecendo, que aconteceu, a rememorar o que tinha acontecido, e isso tudo aparecia na tela mental dele, que era perfeitamente lida, compreendida e vista, tanto por Félix como André Luiz, e também por Pedro Neves, certo? Acreditava-se ele, Nemésio, afundado na imaginação, no pensamento sobre o assunto, ignorando que isso nos revelava por inteiro na feição de um doente voltado para os esclarecimentos da amnésia, ou seja, das lembranças. Ele não tinha essa compreensão, mas estava prestando informações importantes, né? Muito bem. Rememorou, por isso as perguntas, as intuições, ele começou a trazer essas informações, trazer as lembranças, que isso ia ajudando a compreender o quadro dele. Rememorou as tonturas ligeiras que vinha experimentando a miúdo.
Ou seja, corriqueiramente eles vinham com tontura. Vasculhar a lembrança, atendendo-nos às perguntas que eram feitas através da intuição. Alinhava acontecimentos passados, fixava pormenores. Ele começava a lembrar o que aconteceu, trazendo pormenores, detalhes do que aconteceu. Reconstituiu, quando possível, as fases do desconforto a que se vira atirado subitamente com a perda dos sentidos que sofreram no escritório. Dias antes, ou seja, ele lembrou de um desmaio que ele sofreu de uma hora para outra no escritório. Só sentiu mal, tonto e de repente desmaiou. Ele lembrou disso, e essas informações todas, como se fosse um filme, estava lá na tela mental, que estava sendo visto e analisado pelos benfeitores, por Félix, André Luiz e Pedro, né? Ele disse, o dias antes, esse desmaio, sentia-se desamparado naquele momento do desmaio. Foi uma surpresa para ele. Ausente, ele desmaiou, assim, ficou numa situação difícil. O pensamento na hora do desmaio esvairava-se da cabeça, como se expulso por martelado interior. Ele apagou, simplesmente apagou, né? Pavoroso desequilíbrio, o desmaio, pavoroso desmaio, que se lhe representava infindável, quando perdurara simplesmente por alguns segundos. A sensação foi tão ruim de mal-estar que ele achou que foi muito tempo desmaiado. Mas foi só alguns segundos. Mas a sensação é essa, né? Retomar a noção de si, quando voltou do desmaio, atarantada, abatido. Mal-estar, preocupado, uma angústia. Imagine, você sozinho numa situação como essa, passar por uma situação dessa, né? Com ter apreensões, ele ficou preocupado com aquela situação por vários dias, o que é natural. Ele não compartilhou com ninguém essa informação. Um caso grave desse, ele ficou preocupado, ficou pensando o que é que poderia ser e tal. Para desafrontar, para tirar um pouquinho a angústia que ele estava passando com a situação, resolveu contar isso que aconteceu a um amigo, um velho amigo de trabalho, que ele resolveu confiança, ele então na antivésspera do que estava acontecendo, de 2 dias antes, ele abriu o coração e conversou com um amigo sobre essa situação, já que ele não sabia como destrinchar o fenômeno. Ele desmaiou, mas qual é a natureza desse desmaio? Que situação é essa que ele nunca tinha passado? Né? Resolveu conversar com esse amigo, contar a situação, porque ele queria ter uma compreensão do que tinha acontecido e também particularizar com alguém. A tela articulada por ele, a tela mental dele, diz André Luiz, na imaginação, salientava tão nítida que lográvamos contemplá-lo junto. O que significa isso, gente? Todas as nossas ocorrências ficam arquivadas. Está nos escaninhos de nosso perispírito. Tudo está lá. Nada se perde. Nada. Está tudo arquivadinho. E então, quando ele começou a falar, a pensar desse encontro, André começou a ver o filme. Do contato, da conversa dele com esse amigo, que estava tão nítido. Né? Isso quer dizer, quando estamos juntos. Nemésio, o companheiro, que ele tomava confidências, como se tivesse filmado. A fita estava passando e André Luiz, Félix e Neves estavam vendo aquela situação toda, com a conversa, etc. Né? O marido de Beatriz, inconsciente, configurava informes preciosos acerca do desmaio experimentado, das inquietações consequentes depois do desmaio, a preocupação dele, da entrevista que provocara com um colega de negócios e do entendimento cordial evidente de ambos. Ele abriu o coração, falou dessa sua preocupação, do que tinha acontecido. Consignamos os avisos que o interlocutor lhes transmitia, ou seja, o amigo escutou, ficou preocupado, deu os aconselhamentos, etc. E aqui nos diz lá Paulo de Tarso que nós vivemos sob uma nuvem de testemunhas. Ninguém faz nada escondido de ninguém. Nós vivemos uma nuvem de testemunhas, ou seja, essas informações, tudo que está dito é visto pelos que estão ao nosso redor, nossos irmãos que estão ao nosso redor, que verificam isso, e está gravado em nossa mente, que é acessável. As entidades mais elevadas podem acessar o que está na nossa mente e ler. Então, ninguém esconde nada de ninguém. E Kardec fala lá no Livro dos Espíritos que nós vivemos, nós somos mais influenciados pelos espíritos que imaginamos, muitas vezes somos dirigidos por eles. Então, é o que ele está dizendo aqui, ó. Ele via todas aquelas informações todas que nos transmitiram, porque ele leu, ouviu os sentimentos. Não lhe cabia adiar a providência. O amigo com seu amigo, a situação é grave. Você não pode deixar de procurar um médico para fazer um diagnóstico. O amigo dele ficou muito preocupado com isso. Ó. Devia procurar um médico, analisar as próprias condições, fazer exames médicos, definir os sintomas, para ter um diagnóstico preciso e fazer se tratar. Traçou advertências, o amigo,
Olha, eu lhe aconselharia fazer assim. Verificava-se lhe facilmente a fadiga, ou seja, o próprio amigo disse comigo, você está cansado, você está precisando de uma situação complicada. E aí me veio aqui a informação que é importante da responsabilidade de cada um de nós. Veja só, lembre-se que lá atrás, quando na verdade Neves viu Nemésio na boate com a secretária e a filha em casa sofrendo, prestes a morrer, ele ficou tão revoltado que esbofeteou. Esbofeteou Nemésio lá na boate, que Nemésio chegou a ter um breve desmaio diante da consequência disso. Imagina se não fosse a benfeitora que chegou lá, que acalmou, acalmou Neves e retirou do local, se ele continuasse a esbofetear. Ora, se Nemésio estava doente, podia agravar o quadro. Olha aí. E haveria uma responsabilidade maior, sem dúvida nenhuma. Se agravou a situação de Nemésio, havia responsabilidade, sem dúvida nenhuma, para Neves. Olha que coisa interessante. Por isso a intercessão. Ela chegou e retirou de lá. Até então ele não sabia que estava doente, porque ele estava tão envolto na revolta da conduta de Nemésio para com desrespeito à filha dele, a Beatriz, foi revoltado, baixou sua faixa vibratória. Esqueceu que estava ali para assistir, não era para julgar ninguém. Não cabia ele julgar ninguém. Olha, isso é importante isso, né? Continuando. Aí o amigo conta, amigo, no Rio você vai ter melhores informações de algumas clínicas de repouso. Você pode fazer tratamento, fazer uma consulta, etc. Aconselho você a tirar umas férias, que faria bem para você descansar um pouco. Assim, qualquer cinco, qualquer desmaio, a meu ver, a seu ver, equivalia a um puxão de orelhas, de campainha, ou seja, olha, isso é um aviso de que alguma coisa não está bem com você. Ninguém desmaia à toa. Ninguém tem um desmaio à toa. Isso é um aviso que Deus está lhe dando para você se despertar para a necessidade de fazer um check-up, etc. Puxou com um chão de companhia, como no apartamento da vida. Um aviso de Deus. Seria uma profecia, um vaticínio, uma profecia que Deus encaminhou. Enfermidade à porta. Olha, você encare isso, dizia o amigo, como fosse um aviso de Deus, lhe chamando a responsabilidade para você cuidar da sua saúde, sob pena de você agravar e você vier, inclusive, a desencarnar. Olha aí. Nemésio, calado, sem perceber que se comunicava conosco pela sintonia, repetia espiritualmente as alegações que formulara do amigo que me aconselhou e ele, a resposta que ele deu para o amigo. Ah, difícil. Pode ir consulta médica, não dá certo para mim, ele disse ao amigo. Eu sou de muita responsabilidade, muita coisa para fazer. O tempo é curto, eu não tenho tempo para fazer esse tipo de coisa. Acompanhei minha esposa, que é a Beatriz, que atravessava horas derradeiras, estava para desencarnar, em doloroso término da existência, e não contava meio para cuidar de mim. Então, não tenho tempo para cuidar disso agora. Meu objetivo é cuidar de minha esposa. Essa foi a explicação, essa foi a justificativa que ele estava dando para o amigo. Só que não era bem assim, né? A situação. Ele até se preocupava com a esposa, mas tinha outras razões, né? Não discutia a oportunidade. Ele até conversa comigo não discutia a oportunidade das observações que o amigo estava fazendo, dos aconselhamentos, mas admitia-se obrigado a transferir o tratamento para quando pudesse, quando puder, como se a vida esperasse, né? No entanto, no âmago do pensamento, isso é a explicação que deu para o amigo, havia outras questões. No âmago do pensamento, no noticiário, que estava no mente dele, Félix e André Luiz e Neves estavam lendo, né? Revelados para nós motivos outros que não tiveram coragem, ele não teve coragem de dizer para o amigo, ser sincero, que além da situação da esposa, existia outras questões que deveria esperar. Enternecido ao toque do amor fraterno do benfeitor de Félix, com sua grandiosidade, sua energia, seu magnetismo celestial, que ao escutava, liberou em silêncio as mais fundas preocupações. Ou seja, ele abriu essas informações outras que ele não disse ao amigo, né? Semelhava-se menino Peralta, quando espontâneo e obediente ao clima dos pais. Diante de um benfeitor da grandeza de Nemésio, seu magnetismo, ele terminou relaxando e essas informações vieram à tona, né? Aclarou positivo a razão da fuga, né? A qualquer assunto relacionado à provável submissão dos preceitos médicos.
Quer dizer, tinha outras questões, olha, ele explicou, não dá para tratar disso agora. Receava conhecer o próprio estágio orgânico. Receava um diagnóstico grave. E por quê? Porque estava amando. Amava novamente, a esposa estava para morrer, estava amando uma menina jovem e tinha medo que isso atrapalhasse, crendo-se de regresso às primaveras do corpo físico, que estava se achando um garoto. E se dissesse isso, a moça podia acabar o relacionamento com ele. Olha aí. Se fosse, esse diagnóstico poderia estragar esse momento que ele estava vivenciando, planejando um casamento com essa menina quando a esposa desencarnasse. Identificava-se espiritualmente jovem, feliz. Estava amando, etc., se sentindo jovem, não obstante andar com 60 anos, e a menina tinha 20. Qualificava a afeição de Marina, a namorada, como sendo o reencontro da mocidade que ficara para trás, ou seja, era essa a compreensão que ele tinha, né? Está se achando jovem, porque estava amando, coisa de adolescente, né? Alinhavando recordações e meditações, ele exibia diante de nós a trama. Lembra da trama que lá atrás, o projeto, que ele até falou, quando estava conversando com Marina, que a esposa não podia saber, que ele e Marina devia ser bom com ela, para ela nem desconfiar, porque ela estava perto de desencarnar, e desencarnando, evitaria se ela não morresse ali, ia ter um desquite, ia ser muito ruim para ela, para ficar com raiva dele, que o objetivo quando ela morresse imediatamente eles dois se casarem, e ajeitar uma casa dele, enfim, isso tudo foi dito lá. É a trama, né? A trama dos acontecimentos que ele sedimentava as noções precárias da vida. Que é noções precárias da vida? Ele não tinha compreensão dos desdobramentos ou as responsabilidades morais daquela situação, possibilitando-nos retratar-lhe a realidade psicológica. Ou seja, eles estavam vendo essa situação. Beatriz, a companheira, ele se justificando, né? Beatriz, a companheira, em véspera de desencarnação, erigia-lhe agora no ânimo a forma de relíquia que situara reverentemente em breve no Museu das Lembranças Mais Caras. Ele, para ela, não era mais nada, era uma companheira só que ele merecia que cuidado, etc, etc. Né? Só. Imperturbavelmente correta, ele falando, lembrando tudo isso da esposa, que ela era apenas alguém que estava lá temporariamente, mas lembrando da conduta dela, né? Dizendo ela, imperturbavelmente correta, que ela sempre foi, e simples, transformava-lhe a volúpia, o desejo para com ela, em admiração, transformou o desejo para com a esposa em admiração. E a chama juvenil do calor que ele tinha, do desejo sexual por ela, virou amizade serena e nada mais do que isso. Ele lembrando disso, ele para consigo próprio, né? Imaginando que está sendo percebido. Estranho ao benefício da rotina construtiva, estranho da rotina construtiva, ele não tinha compreensão dos valores do amor, rotina construtiva, colocar a esposa no lugar da mãe, que a morte levaram. Ela agora, para ele, era uma espécie de mãe, só isso. Disputava-lhe dela, a esposa, por instinto, o sorriso benevolente e a bênção da aprovação. Era isso. Fazendo isso, ele achava que estava tudo resolvido. Queria-lhe a presença, como quem se acostuma ao serviço de um traste precioso. É alguém que está ali que eu gosto e tal, mas que vai embora. Harmonizava-se consigo próprio ao chegar, eles a sentia feliz quando chegava do trabalho suarento em casa, descansando a cabeça fatigada no olhar da esposa doente que estava lá acamada. Para ele, isso era o suficiente. Entretanto, Nemésio, de formação materialista, que não tinha a compreensão da espiritualidade, dos bens de espírito eterno, que visa primar para os sentimentos nobres, ele não tinha essa compreensão, e de índole utilitária, conquanto generoso, desconhecia que as almas mais nobres colhem no amor esponsalício da terra o fruto da alegria sublime. Ou seja, ele não tinha a compreensão, e a compreensão vulgar que se tem é aquela história de que o sexo é exatamente a única manifestação de amor, não tinha a compreensão de que os sentimentos de amor que fortalece a alma, existem outras modalidades sublimadas das escrituras que querem bem, que praticam bem uns com os outros, as modalidades múltiplas de amor,
o fato de estar junto, de acolher, de assistir, de estar ali, de fazer um carinho, etc. Ele não tinha essas compreensões. Ele aqui ele é um materialista, né? Não escolhe o amor, se concede na terra, aqui, o fruto da alegria sublime, que é o amor sublimado desse patamar. A alegria sublime é amar na sua expressão mais elevada, né? Esse fruto, cuja polpa desse fruto do amor, cuja polpa o tempo sazona e torna mais doce. Ou seja, quanto mais esse amor se refina, mais os elos se consolidam, mas ele se fortalece, eliminando os caprichos transitórios necessários da caça, que é só essa história da animação de ordem energética animal, da questão do sexo, né? Não, ele não tem essa compreensão, não está nesse patamar de compreensão. Insistia na conversa, ele conversando com ele próprio, né? Consigo próprio, né? No pensamento. Insistia na conservação de todos os impulsos emotivos da juventude corpórea. Ele, se achando um garoto que tinha o direito de continuar a ser essa figura com energias sexuais extraordinárias, entendia ele que já estava no limiar da idade e que já não tinha as mesmas energias que antes, mas ele continuava se achando assim. Andava em dia com todas as suas teorias do libido, as teorias, ele achava uma pessoa plenamente em forma do ponto de vista da libido, por sua vez por outra, demandava cidades próximas, ele pensando com ele, sempre pensando com ele. Em noitadas boêmias, e a esposa em casa, doendo a situação dessa, asseverando de retorno, que voltava para casa os amigos, e os amigos, que assim procedia para desenferrujar o coração. Então, eles, noitadas fora, cidades vizinhas, na boemia, e a esposa em casa, numa situação dessa. E a justificativa era essa. Dessas escapadas, ele continuava pensando. Voltava trazendo à esposa corbéis que são cestos de flores ou de doces requintados, de alto preço, que Beatriz acolhia e trazia como presente para a esposa, né? Ela ficava feliz, né, quando trazia isso. Ele provavelmente dizia que ia trabalhar, não sei mais o que, ele não dizia que ia para a noitada, obviamente, né? Quando voltava, olha, eu fui trabalhar na cidade X, mas voltei, olha o que eu trouxe para você. Mais ou menos assim. No decurso de algumas semanas, mostrava-se para ela mais compreensivo e mais terno. Lembra que ele disse isso para a Marina, que eles teriam que ser mais bons com ela, para não causar ciúme à Marina, porque ela estava prestes a desencarnar, para ela não perceber a situação e não ficar com raiva e não morrer com descontentamento, com sentimento infeliz para com os dois. Isso ele diz tudo nos capítulos passados, né? No capítulo 4. Reconduzido, porém, mais dilatadamente aos freios do hábito, não sabia consagrar-se às construções espirituais que só a disciplina favorece e garante. Ele disse, olha, eu não tenho essa compreensão ainda, esse freio, não tenho. Eu estou me sentindo jovem, e etc., justificando para com ele próprio. Varava de novo nas fronteiras do compromissos morais estabeleciam, que os compromissos morais, ele pensando nas fronteiras desse elo de respeitabilidade para com o esposo naquela situação, ele vará pensando nas fronteiras de compromissos morais estabeleciam, a maneira de um animal arrombando a cerca. Ele era mais ou menos assim, nós tínhamos as barreiras da moral, as condutas que deveriam ser feitas, mas ele sentindo de arrombar essa cerca e fugir desse ciclo de moralidade e de respeito que ele tinha que ter com o companheiro naquela situação como aquela. Em determinadas, ele pensando enquanto nele. Em determinadas ocasiões, acontecia fixar a esposa, olhar para a esposa, invariavelmente abnegada e fiel, figura generosa, etc., perguntando à própria alma dele próprio o que sucederia se ela tivesse no lugar dele, se ela adotasse conduta igual a dele, pulando a cerca, etc., e aterrava-se. Puxa vida, se eu tivesse no lugar dela doente e ela tomasse uma atitude dessa, como é que seria? Essa dualidade, essa luta interior do homem velho, que todos nós ainda temos dentro de nós, com o Deus interior que nós temos, o homem novo, a probidade interior que começa a se elevar, e essa dualidade, essa luta interior, né? Que nós chegará um momento em que o nosso Deus interior não nos permitirá tomar determinadas atitudes, não que os outros digam, nem que a lei diga, o seu espírito não se permitirá mais. Você é a vitória do seu Deus interior, sua probidade interior, que gritará dentro de você diante de uma conduta inadequada. Ele ficou pensando nisso. Mas, meu Deus, e se eu tivesse no lugar dela e ela tomasse essa atitude, como é que seria? Aí como o homem velho era preponderante, ele disse, nunca. Eu não aceitaria isso nunca. Se Beatriz pusesse, ainda que de leve, mesmo se a situação dela,
o voto feminino a outro homem, era capaz de matá-la. Olha o estágio espiritual que ele se encontrava. Ele podia, mas ela nem pensar. Se engraçasse, era capaz de matá-la se acontecesse isso. Não hesitaria em matá-la, se fosse o caso. Olha aí o estágio que se encontrava. Nesse momento, as impressões contraditórias agitavam-lhe o espírito limitado moralmente falando, de iluminação precária, né? Agitava-lhe o espírito limitado, né? Não se interessava absolutamente pela mulher, esposa dele, mas não toleraria concorrência à posse daquela a quem confiara o nome. Quer dizer, é aquela velha mentalidade ainda existente que Jesus teve aqui. Lembra a história da mulher que estava sendo perseguida por adultério, né? Que naquela, sobre a égide da lei mosaica, a mulher que adulterasse, o homem podia, a mulher não. Não interessava se ela tinha culpa, se não tinha culpa. Ela era lapidada em praça pública, apedrejada até a morte. Então, Jesus estava no meio da rua e vinha aquele grupo de homens com pedra na mão perseguindo a pobre mulher, sob essa acusação. E quando chegaram, próximo, Jesus estava lá, concentrados, os fariseus não perdiam oportunidade para tentar desmascarar Jesus, que eles achavam que era o falso profeta, não era o Messias que estava esperando. E disse assim, mestre, qual é o seu julgamento para essa mulher? Que era uma armadilha, né? Se Jesus dissesse que, na verdade, deveriam eles apedrejá-la, Jesus, na verdade, estava sendo contra a boa nova que estava trazendo de perdão, amor, fraternidade, etc. Mas se Jesus fosse contra, ficaria em desgraça com ele, podia ser condenado pelo Sinédrio por desrespeito à lei mosaica. Olha a situação dramática. Jesus, o maior psicólogo que a Terra teve, escrevendo na areia, falou ao coração de cada um deles: quem estiver puro, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E diz o Evangelho que começaram a soltar as pedras, começando pelos mais velhos, que sabiam que não tinha nada de pureza no coração. E no final ficou só Jesus e a mulher. E Jesus fez o quê? Foi pagar um sermão à mulher? Nada. Jesus iluminou aquela criatura. Mulher, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Olha a diferença, né? Tocou a alma daquela criatura, né? É assim. As criaturas que têm um desejo de fazer o bem acolhem, aconselham, iluminam, não entregam mais trevas do que ela já estava, né? Não ia resolver nada. Bom, então isso é ele pensando, né? Inquietava-se, imaginavam coisas, né mesmo? Mas recompunha-se, depois de pensar isso, dessa dualidade, dessa briga do homem velho com o homem novo, que estava crescendo dentro dele, mas recompunha-se, tranquilo, recordando a esquisita conceituação de velho amigo que consumira a existência, um amigo, quando ele era pequeno, tinha um amigo, que consumira a existência, esse amigo dele, alcoolizado, a vida inteira embriagado para cima e para baixo, entre os espólios endinheirados dos parentes ricos. Ele não tinha dinheiro, não trabalhava, não fazia nada, não sei beber. E era essa criatura que ele, Nemésio, tinha como referência de vida. Imagine que drama. E esse amigo dizia o seguinte, e que ele tisnara os sonhos do lado. Nunca casou, nunca se interessou, era beberrão, mulherengo para cima e para baixo. E Nemésio, menino, ele ouviu o conselho, viu o conselho a Nemésio. Nemésio, mulher é chinelo no pé do homem. Quando não presta mais, é preciso arranjar outra. E ele, com essa conceituação absolutamente desumana, desequilibrada e infeliz, ele isso lembrou desse aconselhamento. Não, eu estou certo, está tudo certo. Lembro do conselho desse amigo, mulher com chinelo no pé, quando não presta mais, né? A gente arranja hoje, está tudo certo. Imagine aí. Compreensível que ele, na cabecinha dele, compreensível dentro dessa filosofia que, regando a raiz do caráter com as águas turvas daquela filosofia, do homem, que achava a mulher como chinelo no pé, atingisse o genro de Neves, o Marco de 60 anos, com os sentimentos deteriorados. Era essa a referência que ele tinha. Tomava como referência e buscava pautar a vida dele nesses conselhos. Infeliz, né? No tocante ao respeito de um homem deve a si mesmo. Por que isso aí? Não é só os outros, não. Na hora que se ofende os outros, está ofendendo quem? A você próprio. Porque dá para prestar conta do que a gente faz. Isso é fato. Né? Na hora que a gente tem que entender isso. Na hora que a gente comete mal a alguém, você está cometendo mal a você próprio. Que vai estar anotado no prontuário divino que ninguém foge. Essa é a grande verdade. Por todos esses motivos, na quadra é difícil, você continua pensando, né?
na qual difícil obscura que atravessava, reaprendera os cuidados da preservação individual. Ou seja, já que, na verdade, minha mulher está morrendo, já que eu tenho 60 anos, eu vou ficar viúvo, já tenho uma namorada com 20, eu vou agora me cuidar. É a preservação individual. Readquirir o gosto de vestir-se com distinção, serenando figurinos e alfaiates, ternos elegantes, roupas bacanas, refinar a sensibilidade masculina, algo mais polido, afeiçoar-se aos programas radiofônicos de ginástica, naquela época, na década de 40, não tinha televisão, né, os programas já tinha hoje, não, mas ele começou a seguir, no que, aliás, lograva despojar-se da adiposidade das gorduras oscilantes, começou a se trabalhar, fazer exercício, cuidar, para cuidar da aparência física, né? Não moral, né? Disputava o ingresso em agremiações festivas e clubes para atualizar a linguagem e o requinte, o porte, ficar elegante, etc. Junto aos classes abastadas, as pessoas refinadas. Não lhe importavam as tochas brancas que eles esmaltavam de prata e cabeleira, o cabelo ficando branco, isso não era importante, desde que se sentisse bem, magrinho, elegante, bem trajado. Elegia os perfumes raros, perfumes bacanas, as gravatas coloridas, motivos de leveza e elegância sempre novos. O Senhor deu uma repaginada, né? Todas essas observações estão aqui em parênteses, são nossas, né? Então, repaginou. Ele achou que repaginando a casca, estava tudo resolvido, sem se preocupar em repaginar o espírito, né? Pagava habilmente instruções e pareceres de improvisados professores de renovação. Olha aí. Pagava pessoas para aconselhar a roupa, a forma de física, são os personagens que agora nós temos, né? Personal trainer, personal de roupa, sei lá o quê. Ao tempo, ele já pagava essas pessoas para dar uma repaginada nele. A personalidade, e embelezara-se, vaidoso, lembrando antigo edifício sob nova decoração. O edifício é velho, mas tem uma repaginada, tem uma aparência de novo. Era mais ou menos ele, né? Era velho, mas tem uma repaginada na aparência, na roupa nova, nos hábitos, ele achava como estava tudo resolvido. Evidentemente, não raciocinava apreensivo, não se resignaria a qualquer terapêutica que não fosse a de se lhe acentuar a posição de prazer. Tinha que estar apto ao prazer, nada de renovação interior. Por isso que ele achava aquela filosofia do antigo amigo da chinela era aquele ideal. Desde que estivesse bem, que me desse mais prazer, energias novas, estava tudo certo. Recusaria, ele pensando, mesmo recebendo a amorosa observação e intuição de Félix, que estava em quadro grave para se tratar, como já tinha recebido antes do amigo lá, falando disso, ele desprezaria. Ele estava amando de novo. Recusaria, pela segunda vez, né? Recusaria peremptório toda medida endereçada ao reajustamento orgânico, a cuidar da sua saúde. Não é coisa para mim, não. Já que se supunha perfeitamente idôneo para comandar as próprias sensações, euforia, e o problema. Quer dizer, ele estava, desde que o projeto dele desse certo, estava tudo bem. Então, de tratamento, isso vai ser complicado, não vai ser bom para mim. Providência medicamentosa, se eu passasse medicamentos, apenas só aceitaria medicamentos apenas se aquele arejasse o espírito, rejuvenescendo as forças. Olha o risco. Tomando remédios para supostamente rejuvenescer, para ter mais energias sexuais, etc. Só aceitaria esse. Não importa se está correndo risco. Eu estou doente, mas eu tomando esse remédio, estando bem, isso é que interessa. O negócio, outro, não é ele pensando com ele, né? O irmão Félix voltou a dizer-nos, depois ao escutar esses pensamentos, essa negativa dele pela segunda vez, o amigo já tinha dito para ele procurar um médico. Félix também fez as demonstrações, fez, ver se caía a ficha, meio assim nada. Aí Nemésio fez então o diagnóstico. O irmão Félix fez o diagnóstico. Nemésio demonstra enorme esgotamento físico diante da análise física dele, né? Esgotamento físico. À vista dos demolidores, dos hábitos demolidores, hábitos incompatíveis com a criatura dele, bebendo demais, uma vida muito agitada, noite de sono, etc., tomando remédios que não deveria, aqui ele escolheu. A inquietação emotiva,
da paixão e fazer tudo para segurar, descontrolou-lhe os nervos e os falsos afrodisíacos, remédios para ter, mostrar jovem, para ter mais desejo sexual, falsos afrodisíacos usava, solapando-lhe as energias, sem que ele mesmo perceba. Então, esses falsos remédios, esses energéticos que se toma tanto hoje por aí afora, você vai buscar energia onde não tem, chega a conta depois, não tenha dúvida. Você gasta energia além de sua capacidade, depois vem as consequências disso. Diante da afirmativa, o esposo de Beatriz, de afirmativa de Félix, fixou agoniado o vinco mental, entremostrando que havia assimilado. Ou seja, de novo, Félix mandou por intuição esse diagnóstico para ele, se ele se tocava, né? E assimilou mecanicamente o impacto da grave enunciação desse diagnóstico feito com tanto carinho e amor, com o propósito de ajudar, feito por Félix. E ele recebeu essa informação, né? Pela intuição. E se piorasse? Ele, puxa vida, e se eu piorar, como é que vai ser? Depois de essa observação, considerou de si para si mesmo, pensando, a figura de Marina reportou-lhe da alma. Nemésio divagou cismarento. Concordaria, sim, em recuperar a saúde, mas somente depois, Sirmos. Não bastou o segundo aviso chegar, que mesmo assim ele mudou de ideia. Depois. Depois de quê? Depois que retivesse a jovem no lar, depois que a esposa morresse, entregaria ela, em definitivo, pelos laços de matrimônio, casasse com ela, e depois eu pensaria nisso. Por enquanto, não. Porque ela poderia desconfiar que eu não tinha condições de casar com ela, que eu não estava bem, e desistir do casamento antes. Esse é o pensamento dele. Enquanto não acolhesse nos braços, sob o regime de compromisso legal, não aceitaria proteção médica, de jeito nenhum. Isso poderia estragar o plano dele, né? A moça descobrir e tal. Cabia-lhe sustentar-se capaz e moço aos olhos dela. Tem que parecer ser o garotão que estava ali cheio de energia, cheio de condições para satisfazê-la, para fazer as festas e curtir a vida. Se ela desconfiasse de que ele não estava bem, estava doente, ela podia desistir do casamento. Esse era o medo dele. Fugiria deliberadamente de conselhos, tanto do benfeitor quanto do amigo. Queria conselho nenhum. Ou disciplina tendentes a desviá-lo da ronda de passeios, que ele fazia muitas viagens, ia passando nas cidades vizinhas, nas noitadas, excursões, entretenimento e bebedice, que bebia bastante, nas noitadas por aí afora, que na posição de homem namorado, se sentia jovem, acreditava dever fazer isso, para poder manter o namoro, sob pena de perder essas possibilidades. O irmão Félix não contrapôs qualquer argumentação. Não, com paciência, eu fiz minha parte, mandei as intuições, mas tudo bem. Ao contrário disso, porque quem quer ajudar não vai bater boca com ninguém, não é esse o propósito, né? Ao contrário, administrou recursos magnéticos, fez o bem, aplicou passes magnéticos em toda a província cerebral do cérebro dele para evitar o AVC, evitar essa situação toda e tal. Província cerebral, dispensando-lhe assistência. Ele fez tudo o que podia fazer. Essa é a atitude das criaturas que desejam o bem, fazer o bem. Essa é a atitude de amor das grandes almas. E ele sim o fez. Não obstante, mandar por intuição os avisos, né? Ao término de aplicar as energias todas, da longa operação socorrística, foi longa, porque a situação dele era muito difícil, Neves, o genro, o sogro de Demésio, taciturno, chateado naquela situação, não encobriu o próprio desapontamento. Veja como dá difícil. Lembra que Neves é um espírito que estava há 40 anos em nosso lar, fazendo trabalho de assistência, uma figura respeitável, uma figura admirada em nosso lar, mas se desequilibrou totalmente ao ver essa situação onde a filha estava sendo sofrendo esse processo todo por desatino do genro. E ele desequilibrou completamente. Né? Veja só. E como mudar é difícil, né? É aquela velha história de você ter uma ferida, você tratou, 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 e ela tem aquela casquinha, mas se você passar unha de novo, ela pode sangrar novamente. Ou seja, é aquela história, como é difícil, quando a gente pode desequilibrar, no momento outro a gente pode cair. Tem que ter o vigiar e orar que Jesus tanto falava, quem tem isso como um mantra na nossa vida, né? A desaprovação de Neves diante da forma de que Félix estava tratando Nemésio, enchia-lhe a cabeça de Neves, plasmando pensamentos de censura à conduta de Neves do benfeitor. Imagine só, de Félix, do benfeitor. Que, não obstante, respeitava Félix muito, sabia a grandeza espiritual dele. Nos alcançava em cheio, quer dizer,
ele, Neves, com esses pensamentos, também não ficava despercebido em André Luiz, muito bem de Félix. Estava lendo a mente dele também, olha só. Esse descontentamento era percebido. Ele não estava batendo de frente com Félix, mas essas informações estavam lá, eram percebidas. Possui vibração negativa. Essas vibrações eram percebidas. Félix tinha essa compreensão, André Luiz também estava recebendo. Talvez por isso, Félix, o benfeitor, sugeriu ao dono da casa abandonar o recinto. Olha que informação interessante. Ou seja, meu amigo, por intuição, Ademésio, dê uma saída e leve Marina, sai daqui vocês dois, para criar as condições para que eu possa trabalhar a paz aqui em casa. Mandou essa intuição para Nemésio, né? Solicitando que a solicitação muda que Nemésio entendeu, captou. De pronto, já que se munira das escoras que o amigo espiritual espontaneamente lhe oferecera. Os três, a sócios, saiu Nemésio e Marina, ficou André Luiz Neves e o benfeitor Félix, né? E aí sim, era a hora da assistência continuada. Lembra que Félix já tinha ajudado e muito a Beatriz, tinha aplicado suas energias curativas e também em Nemésio, ajudou de alguma sorte a acalmar a própria Marina, ajudou a bem a se centrar em André Luiz, que de repente viu que a conduta dele também não estava sendo adequada diante daquela situação de estar bisbilhotando a situação de Marina e Nemésio, de alguma sorte também já a Neves, mas havia necessidade de um trabalho ainda mais forte de intercessão junto à Neves, com nós equilibrado. Estava inconsolado com o procedimento de Nemésio, e a própria forma, digamos assim, que ele achava inadequada de tratamento que está sendo dado por Félix a Nemésio. Essa é a história. Muito bem. Os três a sós, tornamos a conversação. Aí o benfeitor começou, então, como na verdade só as grandes almas fazem, a estratégia para acalmar e fazer com que a ficha caísse, ou o retorno do equilíbrio a Neves. Félix, sorrindo, afagou de leve o ombro do meu companheiro, de Neves, e ponderou. Entendo, Neves, o seu desapontamento, entendo sua angústia, sua revolta, entendo você. Encorajado pela inflexão de carinho que Félix fez em Neves, com carinho e amor, inflexão de carinho, com que eles semelhantes palavras eram ditas, o sogro de Nemésio desafogou-se. Mas quem não entende, mestres, menos sou eu. Eu não estou entendendo essa situação, disse Neves. Não admito tanto resguardo, tanto cuidado com Nemésio para um cachorro de má qualidade, falando do genro. Um homem igual a este, que me desrespeita a confiança. Olha aí, desrespeita a confiança paterna, como se, na verdade, Nemésio percebesse a presença dele lá. Veja que está tão desequilibrado que não tem essa compreensão. Ele não percebe, não está aqui, ele falando de respeito com a presença do genro aqui, do sogro aqui, como se fosse possível perceber uma criatura no estágio que estava e que não tem essa capacidade, nem tem sintonia com ele, né? Quem não lhe vê, ele quando argumentando, quem não lhe vê, Nemésio, no espírito, uma poligamia declarada, minha filha está aqui morrendo e ele está aqui se agarrando, tendo o tempo todo tendo um relacionamento com a própria contadora, namorada, dentro da casa aqui da minha filha. É isso que estava revoltado, né? Um sessentão desavergonhado, continuou, deve dizer, que enxovalha a presença da esposa agonizante para morrer. Ah, Beatriz, disse ele, minha pobre Beatriz, por que te uniste a um cavalo? Veja o nível de desequilíbrio que estava Neves, né? Um homem com tanta experiência de assistência, mas desequilibrou completamente, desceu a sua vibração, né? Dementara-se, olha o que André Luiz, dementara-se, né? Baixou a faixa vibracional. Aquele homem que ajudava, que aconselhava, que trabalhava em prol do próximo, ele dementara-se, baixou sua faixa vibracional. Você baixou perfeitamente sua faixa vibracional. Dementava diante de nós, nem parecia ser aquela criatura com a conduta tão honrada de antes. Retrocedera mentalmente,
baixou a faixa vibracional, retroceder mentalmente ao círculo acanhado da família humana. A matéria voltou, caiu, teve uma recaída imensa. E chorava daquela situação, chorava, dizendo isso e chorando, diante daquela situação lamentável que se encontrava a filha e da atitude do genro, né? Chorava, transtornado, inconsolável, sem que ele pudesse cessar a emoção, só chorar. For, fa, faço força, quando eu dizendo, gemia acabrunhado, faço força, sofrendo, mas não aguento. Faço força para mudar, mas não consigo tolerar essa situação, diz ele, não aguento. De que me vale trabalhar odiando? De que me vale estar aqui tentando assistir minha filha, odiando meu genro, tendo a conduta dele? Nemésio é um mascarado, dizia ele, continuava a qualificar o genro da situação. Aí disse ele, tenho estudado a ciência de perdoar e servir. A vida inteira, tenho há 40 anos, mesmo assim, como é difícil mudar, né? Servir. Tenho aconselhado, no trabalho de 40 anos, serviço e perdão aos outros, mas agora a minha situação, como é complicado. Veja que coisa impressionante. Como é difícil, veja, a assistência como ele está em desespero e precisando da ajuda muito grande de Félix. Porque lembra, novamente, quando Félix entrou, ele estava prestes a de novo agredir fisicamente Nemésio. Prestes, completamente desequilibrado. Se tivesse acontecido, poderia ter acontecido um ataque de Nemésio e morrer ali. Imagina a situação dramática que ficaria Neves quando viu uma situação dessa. Não é? Veja a intercessão bem da senhorinha lá, quando ele agrediu Nemésio da boate, e agora novamente. De novo a intercessão de Félix. Veja a ajuda de Deus que nunca falta, né? Divididos por simples parede, e ele continua dizendo, falando aqui da filha, né? Aí, dividido por simples parede, quem? Vejo o sofrimento. Parede, a esposa, a filha morrendo lá no quarto, e ele lá de cá. Vejo o sofrimento e o vício debaixo do mesmo teto. Quer dizer, ele nem respeita a minha filha aqui morrendo no quarto, daqui ao lado, com a namorada aqui, se agarrando, enfim, tendo esse relacionamento. Como é que pode? O desvio, o sofrimento, o vício. De um lado, a minha filha, conformada na situação dela, aguardando a morte. Do outro, o meu genro e essa mulher, que me insulta a família, ela e ele também. Deus do céu, disse ele desesperado, quem me foi reservado? Andarei auxiliando uma filha doente ou sendo chamado à tolerância? Olha que coisa interessante. De vez em quando a gente passa por situações. A gente achava que tinha vencido determinadas situações e diante dela a gente se desespera. Entra em cólera, etc. Depois fica envergonhado. Meu Deus, como é que eu tomei atitude dessa natureza, né? Mas como suportar um homem desses? Ele se tentando justificar diante de Félix André Luiz. Não adiantou um aceno à prudência na pausa curta, ou seja, ele teve um silêncio, mas achava que prudente, mas ele voltou. Antigamente, disse, gaguejou, e ele desesperado. Acreditava, ele, quando estava antigamente não estava encarnado, acreditava que depois da morte fosse pular em vão num cárcere de fogo, a ideia do inferno, né? Hoje aprendo que o inferno é voltar à terra e estar com os parentes que já deixamos e suportar essa angústia, essa dor, diante dessas constatações que está passando. Esse é o inferno pior do que o inferno materialista, de que o homem pula dentro no cárcere de fogo e fica por lá sofrendo. Diz, não, é muito pior uma situação como essa, dizer, né? É, sim, isso é a purgação de nossos pecados, disse ele. É algo tão grave que estou me sentindo profundamente chocado e abatido, ele dizendo. Félix, diante dessa catarse na verdade, Neve colocar para fora essas questões, vendo o estágio que ele se encontrava para baixo, Félix aproximou-se e ponderou, segurando-lhe afetuosa as mãos. Calma, Neves. Sempre surge, olha que observação importante para a vida da gente. Calma, sempre surge para todos nós o dia de provar aquilo que somos, naquilo que ensinamos. Você faz o que eu digo e faço o que eu faço. Não faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Provar que realmente somos criaturas melhores, que já compreendemos os ensinos sublimes do Evangelho de Jesus e vivenciar.
Chegará esse dia. Ninguém passa por essa situação, porque o processo de consolidação da transformação ele é leve, é difícil e tem que ser consolidado no dia a dia, na vivência. Eu venho quando sou chamado para que a gente, ao cair de novo, fortaleça a ideia de se fortalecer e seguir em frente, não cair mais. É isso que Félix está dizendo. Além disso, Nemésio, ele dizendo, né? Além disso, disse Félix, Nemésio, o seu genro, deve ser entendido. Aí, entendido como? Que história é essa? Disse ele, gaguejou o interlocutor. Não chegará o senhor a ter visto a situação? O senhor não viu a situação? Como entendido? Que história é essa? E acrescentou em quase onda. Sabe o senhor qual é o rapaz que vem ocupando o pensamento dessa moça? Lembra que no capítulo passado ela estava com ele, com Nemésio, que falava do casamento, estava lembrando o pensamento de um rapaz que saía com ela no mesmo carro que era o filho de Nemésio e Beatriz, olha aí. E aqui de novo diz: o senhor sabe o senhor qual é o rapaz que vem ocupando o pensamento dessa moça, enganando a Nemésio, etc. E aí, Félix, com a grandeza, eu sei, meu filho, sei de tudo. Mas deixa eu explicar uma coisa para você, disse Félix, com brandura, como um pai, né? Principiemos por aceitar Nemésio na posição em que se encontra. Tenha calma. Vamos aqui centrar a nosso pensamento. Quem é Nemésio hoje? Disse ele, né? Como exigir, olha aí que informação interessante, como exigir da criança experiência, da madureza ou pedir raciocínio a um alienado mental? Olha aí. Quem é, na verdade, Nemésio hoje? Uma criança espiritualmente falando. A pessoa está no estágio inicial do processo evolutivo. Não tem esses valores. Não dá para a gente exigir atitudes ou atos de sublimação de quem não tem isso. Não adianta exigir atos de angelitude de quem não é anjo. Isso chama-se indulgência. O conceito de Jesus que falava da caridade é fazemos o bem, a benevolência para com todos, indulgência para uns e os outros. Não dá para exigir de quem não tem. É a mesma ideia que dizia lá atrás Sócrates, o pai da filosofia. Não é? Ninguém pode dar o que não tem. O homem não faz o mal pelo mal, dizia Sócrates. Ele faz o mal porque ele é ignorante. No dia que ele se sublimar, que ele se elevar, não mais fará o mal, porque ninguém pode dar o que não tem. É que está dizendo aqui, Félix, em outras palavras. Dá para exigir madureza de uma criança? Dá para exigir raciocínio certo, equilibrado do alienado mental? Né? Sabemos que crescimento do corpo não expressa a altura do espírito. Não. São duas coisas distintas. Amadurecimento, você pode ser um pós-doutor na Terra, ainda está na matéria, ser um analfabeto espiritual. Nemésio era um grande comerciante, mas espiritualmente ele é analfabeto. É a criança que falava, ou alienado mental. Como diz Jesus, as doenças que precisam de médico, né? Muito bem. Nemésio é aluno da vida, disse Félix. Aluno da vida, está começando o processo dele. Qual de nós? Nós, eu, você, André Luiz, ou ele, sem o benefício da lição em que estamos sendo instruídos. Quem, diz ele, qual nós, sim, ele é aluno da vida, qual nós, quer dizer, a Félix está dizendo que ele, André Luiz, e ele também são alunos da vida, todos estão no seu processo evolutivo sem o benefício da lição que sendo instruído. Se não tem a lição, você não aprendeu ainda, você está no começo, você está alfabetizando, né? Que seria de nós, disse ele, Félix, eu, você, André Luiz, que seria de nós na situação dele? Imagine, se nós estivéssemos no começo do processo educativo como ele, criança, na situação dele, sem a visão que atualmente nos favorece, sem a compreensão, sem a experiência, sem o amadurecimento, provavelmente, Neves, cairíamos em condições piores que a dele. Sem urgência, né? Provavelmente faria a mesma coisa ou pior. Quem quer dizer que deva aprová-lo? Eu continuo, Neves, ainda revoltado. E ninguém aplaude a enfermidade, a doença, nem louva o desequilíbrio. No entanto, seria crueldade, disse Félix, recusar simpatia e medicação ao doente. É isso que Jesus dizia? São os doentes que precisam de médico. Ele é doente da alma, dentro da alma. E o doente da alma precisa de medicamento, né? Não reprimenda, não vai ajudar em nada isso, né? Considerando que Nemésio não é um companheiro desprezível, isso aí trouxe umas considerações interessantes, Félix.
Não obstante, ele está no começo do processo evolutivo, mas ele tem alguns valores que não podem ser desprezados. Emaranhou-se em sugestões perigosas, relacionamento, etc., fora do casamento, situação dura. Mas não fugiu da esposa a quem presta assistência. Ele é carinhoso com ela, dá assistência, medicação, né? Mostra-se engodado por extravagâncias emotivas de caráter deprimente, que ele dilapida as forças, essa conduta reprovável dele de festas, etc., etc. Contudo, não esqueceu a solidariedade, resolvendo oferecer casa própria e gratuita à senhora que ele presta serviços remunerados. Até a dona Beatriz pediu que o barraco da trabalhadora, trabalha com eles, caiu e ela pediu e ele mandou ajeitar a casa dela. Então ele tem valor, tem alguma coisa. Assistiu a esposa, é carinhoso com ela e tal. Teve a solidariedade de assistir essa senhora que trabalha com eles, né? Acredita-se como dono da juvenilidade física. Ele se acha absolutamente quando a situação dele, ele achava o dono de jovem, mas física, mas absolutamente irrisória. A situação dele não está ruim. Quando, na realidade, carrega o corpo em prematuro desgaste. E a gente não pode perceber. Se ele está na situação de doença, nós temos que assisti-lo. Dedica-se apaixonadamente a uma jovem, é verdade, que uma menoscaba. Ela está com ele, mas está pensando em outro, né? Conquanto lhe consegue apreço e respeito. Até respeito por ele, mas na verdade o amor dela era com o filho dele, inclusive, né? Não bastariam essas razões, disse ele, Félix, para merecer benevolência e carinho? É justo abandoná-lo para ele morrer amigo e não sei nada para ajudar ele. Isso não é falta de caridade? Deixar dar um remédio ao doente, né? Não posso enaltecer-lhe as manobras lamentáveis, disse Félix, né? Na esfera do sentimento. Entretanto, sou obrigado a confessar que ele, na ficha de analfabeto das verdades da alma, analfabeto, né, ainda não tombou de todo. Tem algumas qualidades. Olha aí. Com um significativo tom de voz, o instrutor acentuou neve, a sublimação progressiva do sexo, meu amigo, em cada um de nós é fornalha candente, em brasa, né? Fogo de sacrifícios contínuos. Ou seja, o que quer dizer com isso? O processo da sublimação sexual é um processo gradativo, de idas e vindas, quedas e levantes, etc. É um processo de despertamento. O processo da educação espiritual, ele é progressivo. E para que, na verdade, haja progresso, tem que ter ajudado. O professor tem que ajudar o aluno. Os benfeitores têm que ajudar os mais atrasados. Os mais sublimados ajudam os mais ignorantes. É esse processo da fraternidade universal. Os que mais têm ajudam os que menos têm. Nós estamos aqui, em nome de Deus, para ajudar a sua filha e ajudar ele também. Olha aí, interessante, né? Não nos cabe, disse Félix, condenar alguém por faltas. Não cabe condenar, nem julgar. Cabe ajudar por faltas em que talvez possamos incidir ou nas quais tenhamos sido passíveis de culpa em outras ocasiões. E aí, o ensinamento de Jesus é extraordinário como um todo, né? Não julgues para não ser julgado. Se você não faz não comete determinados condutores, você já cometeu. Nós somos criados simples e ignorantes, e lá cometemos tantas vezes, hoje nós somos o melhor de toda a nossa existência. Hoje a gente não faz determinadas condutas, mas fizemos, então não julga para não ser julgado. Você condena alguém por tomar determinada atitude que você já cometeu, você mesmo. Não disse aqui, mas deixa isso entendido. Você que é um trabalhador de uma certa faixa evolutiva, que ajudou tantas pessoas, aconselhou tantas pessoas, você aqui está dizendo, você caiu e, em vez de cuidar com carinho, com amor, com benevolência, urgência, perdão, está agindo com julgamento. Nem se apercebeu que o seu genro está doente para ajudar. Agrediu, inclusive. Né? Olha aí, interessante. Compreendamos, disse Félix, que compreendendo para ser compreendido. Não julgue para não ser julgado, disse Jesus, né? Se a gente se quer compreendido, como eu estou compreendendo você, na sua queda, precisa compreender ele também. Olha aí. Compreendamos Nemésio, porque para ser compreendido. Eu estou compreendendo a sua situação, o seu desequilíbrio, e estou tentando ajudar. Em outras palavras, é isso. Neve silenciou, aí, entende? Silenciou, de certo, controlado pela influência magnética do benfeitor, do amigo venerável, que incide. E quando eu consegui fitá-lo, André Luiz, quando eu olhei para ele, depois de alguns momentos de expectativa, percebi que se pusera humildemente em oração. Ou seja,
Caiu a ficha. Entendeu? Diante desses exemplos, né, que ele deu. E tanto ele, Neves, precisa de ajuda, como Neves. Como Hermes também precisa de ajuda, como Beatriz precisa de ajuda. E ele, na verdade, sobre a sua queda, e, na verdade, provando que, na verdade, as pessoas, assim, nós temos esses altos e baixos, né? Então, veja, que capítulo rico, né? Tão importante. Entendendo a dificuldade que é o processo evolutivo, entendendo quando as questões nos tocam diretamente, a gente tem que olhar os ensinamentos de Jesus, como sempre, né? Benevolência para com todos, indulgência com a falta dos outros. Esse é o caminho. Bom, meus irmãos, aqui a gente conclui o capítulo 5. Agradecemos demais pela companhia de vocês. Se alguma dúvida tiver, estamos aqui para responder. Se não, convido-nos todos a estarmos juntos de novo na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Tenham todos uma noite de muita paz, uma semana de muita luz. Que Deus nos proteja e abençoe hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.